Aleluia. É com muita alegria que eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença para louvarmos e engrandecermos o nome poderoso do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler 10 versículos para a nossa breve meditação. Prometo não tomar muito tempo para nós participarmos da ceia. 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 1. O verso de número 1 diz o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Amém? Graças a Deus. Quando nós lemos essas duas cartas magníficas que Paulo escreveu aos Coríntios, nós ficamos extremamente encantados. Eu particularmente fico extremamente encantado com as duas cartas que o apóstolo Paulo, ele pôde escrever à igreja que estava em Coríntios. Existem certos versículos que nos falam ao nosso coração, à nossa vida, e são versículos maravilhosos. Por exemplo, o verso de número 18, que o apóstolo Paulo, ele pode dizer que pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, em todo o livro, ou em toda a carta, tanto da primeira carta e segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a gente vê versículos, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que usaram a boca do apóstolo Paulo e que faz tão bem para a nossa alma. Versículos como esse que Deus fala: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Então eu vejo e encontro versículos maravilhosos nessas duas cartas, como esse: mas como escrito está, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Então, na epístola que Paulo escreve aos nossos irmãos que viviam ali em Corinto, Paulo ele vai trazer a respeito da ceia do Senhor. Os
versículos que nós sempre lemos na ceia do Senhor. No capítulo de número 12, ele vai falar a respeito dos dons espirituais. O capítulo de número 13, ele vai falar acerca do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria um metal que soa ou como o sino que tine. Essa carta é formidável, magnífica. Ele diz: agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Então essa epístola, ela é formidável. Quem estudou essa epístola, quem já pôde ler essa epístola ou essas epístolas, a gente encontra ensinamentos, conselhos, princípios formidáveis da palavra de Deus. No capítulo de número 15, ele vai dar uma lição através do tema da ressurreição. É ele mesmo que fala que convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então é fantástico essas duas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Ela é fantástica. Na segunda carta, lá no final da carta, no capítulo 13, o verso de número 13, o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja a dar a bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então essas duas epístolas, elas são fantásticas. Essas duas cartas, elas são fantásticas. Mas no começo dessa igreja não foi nada fácil. O começo dessa igreja para se estabelecer não foi nada fácil. Essa igreja vivia em divisões, essa igreja vivia em imoralidade, essa igreja não tinha ordem no culto, essa igreja possuía facções, essa igreja estava fadado ao fracasso, e por certo o nosso arqui-inimigo pensou assim: essa eu acabo, com essa eu vou terminar e vou pôr um fim. Mas o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer como enfrentar problemas difíceis, ou como enfrentar uma situação difícil. Era uma igreja maravilhosa, uma igreja que possuía os 9 dons do Espírito Santo, mas estava vivendo uma época totalmente conturbada, e o apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas certezas que ele tinha para que essa nova igreja pudesse vencer. Porque uma coisa é certa, a gente não cansa de falar que no mundo nós teremos aflições, mas nós venceremos o mundo. Então 1 Coríntios e 2 Coríntios é fantástico. Se você ainda não teve a oportunidade de ler, de meditar e de estudar, estude. Você vai estar aumentando poderosamente a sua comunhão com Deus. Então Paulo, ele vai nos trazer algumas certezas que ele tinha de que essa igreja seria vitoriosa. Algumas certezas que Paulo tinha de que os irmãos de Corinto seriam vitoriosos. E a primeira certeza que Paulo tinha era que essa igreja e todos os seus ensinamentos estava apoiado em Jesus Cristo. Jesus Cristo era aquele que Paulo dizia que solucionaria tudo. Jesus Cristo é aquele que soluciona todas as coisas. Se não, vejamos os 10 versículos que nós acabamos de ler. Nos 10 versículos que nós lemos, nesses 10 versículos, o apóstolo Paulo, ele vai repetir em cada versículo
10 vezes o nome de Jesus Cristo. Se não, vejamos, vamos ler novamente. E quando chegar no nome de Jesus Cristo, você fala comigo. Pode ser? Pode ser. Quando chegar no nome de Jesus, você fala comigo. Olha o primeiro versículo. Paulo, deixa sua Bíblia aberta aí, vai ser rápida a mensagem, eu não vou me demorar muito aqui. 1 Coríntios capítulo de número 1, 1 Coríntios capítulo de número 1, como enfrentar uma situação difícil. O primeiro versículo diz assim: Paulo, chamado apóstolo de... A primeira vez, olha o segundo versículo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em... A segunda vez, o verso de número 3, graça e paz seja convosco na parte de nosso Deus Pai e do... Ao verso de número 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em... Pois em tudo fostes enriquecidos nele. Nele quem? Olha o verso de número 6, assim como o testemunho de... Olha o número 7, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor... o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso... É Jesus Cristo em tudo, irmão. É Jesus Cristo em tudo. Tudo tem que gravitar em torno de Jesus Cristo. Tem muita gente querendo solucionar problemas com leis. Tem muita gente querendo solucionar problema com o seu braço de carne. Mas o apóstolo Paulo disse: não, o problema aqui eu vou solucionar. Mas o problema aqui é Jesus Cristo. Eu soluciono com Jesus Cristo. Eu soluciono com Jesus Cristo. O nome de Jesus tem poder. Antigamente na igreja e principalmente na era pentecostal, nós éramos conhecidos assim, os crentes que sempre falavam: o nome de Jesus tem poder. Hoje até mesmo aí na televisão a gente vê alguns artistas, quando vai brincar ou ridicularizar o evangelho, eles falam: o sangue de Jesus tem poder. Irmão, solução para o nosso problema é Jesus Cristo. Solução para a igreja não é mais dinheiro. Solução para a igreja é Jesus Cristo. A solução para o nosso Brasil não são os homens. A solução para o nosso Brasil é Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Satanás se levanta muitas das vezes para acabar com a igreja, mas o nome de Jesus Cristo tem poder. Em 2 Reis, no capítulo de número 6, o verso de número 16, está escrito: mas são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Isaías capítulo 41, verso de número 10, está escrito: não temais, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha mão. Oh glória! Isaías capítulo 43, o verso de número 1, está escrito: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando andares pelas águas, eu estarei contigo. Quando andares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá em ti. É Jesus Cristo, é Deus o poderoso, é através de Jesus que nós vencemos. Salmo de número 20, o verso de número 7, está escrito: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmo de número 23, o verso de número 4, oh glória a Deus, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo de número 27, o verso de número 3, está escrito: ainda que a guerra se levante contra mim, não
não temerei, ainda que um exército me cerque, nele confiarei. Salmo de número 40, o verso de número 1 está escrito: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um lago horrível, Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou um novo cântico na minha boca, um cântico de louvor ao nosso Deus. Oh, glória a Deus. Salmo de número 91, o verso de número 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo de número 91, o verso de número 4, está escrito: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Salmo de número 91, o verso de número 7, está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, Arada Candarai, Arada Candarai, Arada Candarai, Arada Candarai. Oh Deus, aqui, irmão, tudo é Jesus Cristo. Aqui, irmão, tudo é Jesus Cristo. Nós solucionamos tudo é com Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo para a nossa vida. Jesus Cristo é tudo para a nossa vida. Oh glória, para o arquiteto Ele é a pedra angular, para o astrônomo Ele é a estrela da manhã, para o alfaiate Ele é o linho fino do templo, para o agricultor Ele é o Cordeiro de Deus, para o economista Ele é a riqueza de Deus, para o eletricista Ele é a luz do mundo, para o encanador Ele é a água da vida, para o filósofo Ele é a sabedoria de Deus, para o fotógrafo Ele é a imagem de Deus, para o banqueiro, oh glória, Ele é o tesouro escondido, para o biólogo Ele é a vida, oh glória, para o construtor Ele é o alicerce da eternidade, para o coveiro Ele é o vencedor da morte, para o carteiro Ele é a mensagem soberana de Deus, oh glória, aleluia, para o padeiro Ele é o pão da vida, para o psicólogo Ele é a personalidade de Deus, para o perfumista Ele é o bom cheiro de Cristo, para o matemático Ele é o número 7, a perfeição, para, oh glória a Deus, para o marceneiro Ele é o cedro divino, para o médico Ele é o remédio sacrossanto, para o motorista Ele é o caminho perfeito, para o nauta Ele é a bússola celeste, para o soldado Ele é a vitória, para o teólogo Ele é o alfa e o ômega, para o joalheiro Ele é a pérola de grande valor, para o zoologista Ele é o leão da tribo de Judá. É tudo Ele, é tudo Ele, é tudo Ele, é tudo Ele. Arada Candaraia, Arama Candarada Candaraia. Aleluia, é tudo Ele. Em Gênesis, Ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, Ele é o Cordeiro de Deus. Em Levítico, é o sacrifício expiatório. Em Números, é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Ele é o profeta. Em Josué, Ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, Ele é o libertador. Em Esther, Ele é o nosso advogado. Em Jó, Ele é o nosso redentor que vive. Nos Salmos, Ele é o nosso socorro e alegria. Nos Provérbios é a alegria ou a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes é o alvo verdadeiro. Em Cantares Ele é o nosso amado. Nos profetas Ele é o Messias prometido. Nos evangelhos Ele é o Salvador do mundo. Nos Atos dos Apóstolos Ele é o Cristo ressurgido e poderoso. Oh glória, nas epístolas é a cabeça da igreja, mas no Apocalipse Ele é o alfa, o ômega, é aquele que volta para reinar. Arada Candaraia, Arada Candaraia, é Ele, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo. Arada Candará. Levante as suas mãos assim, levante as suas mãos assim. Arada Candarai de canta labachurianda labacheia. Aleluia, Ele é tudo na nossa vida, Ele é tudo. O apóstolo Paulo disse assim: eu vou dizer para vocês como a gente vai resolver isso aqui. Eu vou dizer como a gente vai resolver. Jesus Cristo, Jesus Cristo. E se você ainda ama Jesus Cristo, com as mãos levantadas, com as mãos levantadas, com as mãos levantadas, enche o teu pulmão de oxigênio aí
e dão glória a Deus para Jesus. Arada cantarai. Jesus Cristo. Se nós esquecermos Jesus Cristo, estamos fadados ao fracasso. É Jesus Cristo. A gente vem aqui com um só objetivo: Jesus Cristo. A nossa vida nessa terra tem um só objetivo: louvar a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Hoje participe da ceia com alegria, porque Jesus lá na cruz do Calvário derramou sangue, perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida. Participe da ceia com alegria. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.